A minha esposa pediu para a gente fazer um arremate, não foi? Arremate é quando você pega um pedacinho do que um irmão leu, um pedacinho do que o outro leu e monta uma rápida mensagem. É assim? Então vamos fazer isso, irmão Luiz. Foi o que foi me solicitado. Madão, o senhor leu onde? Salmos 37. 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Irmã Maria, a senhora leu onde? 112 não, André. Foi 102. Ah, muito bem, foi 112. Pega o livro 112. Olha aí, pega o livro 112. Bem-aventurado. Rapaz. Acha aí, olha isso para isso. Bem-aventurado o homem que confia O Senhor. Eu quero a segunda parte do versículo. Vamos fazer um arremate. A sua semente será poderosa na terra. Geração dos retos será abençoada. Aí a primeira parte do versículo diz o quê? Feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Então vamos lá. O irmão Adão disse que tem que entregar o caminho. A irmã Maria diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e faz o quê? E Guarda. tem grande prazer em seus mandamentos. E tem grande prazer em seus mandamentos. Outra tradução diz guarda. Tem grande prazer em seus mandamentos. É impossível você temer ao Senhor sem guardar os seus mandamentos. E é impossível você guardar os mandamentos do Senhor e não temer ao Senhor. Há duas impossibilidades expostas nesse texto: guardar e não temer, temer e não guardar. Todavia, porém, no entanto, foi dito aqui que entregar o caminho ao Senhor não é só entregar o caminho. Mas, irmão, não me permita eu ser um pouquinho sucinto nesse texto, se o senhor permitir, eu vou ser um pouquinho sucinto nesse texto. Quando o salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, ele estava dizendo: entrega os desejos, entrega o que você planeja, entrega as suas emoções, entrega a sua família, entrega as suas vontades, entrega os seus dissabores, entrega as suas emoções, entrega tudo. Caminho nesse texto aqui, na sua originalidade, é entrega por total vontade, desejo, prazer e querer. Todavia, porém, no entanto, Jesus lembrou desse texto, faço eu uma conjectura, quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, jogue as suas vontades nas minhas mãos, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo: vocês querem me seguir? Ok, estou esperando que vocês sigam após mim. Todavia, porém, entregue-me os seus desejos, as suas vontades, os seus quereres, siga-me. Faça o que eu faço, diga o que eu digo, haja como eu ajo, me imitem. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Todavia, porém, no entanto, eu tenho poucos minutos para falar e quero dizer a você: esse culto foi uma conjunção musical com a leitura bíblica importante. Foi dito aqui pela minha esposa que todo aquele que confia em Deus, certamente é porque entrega o caminho. Todo aquele que confia em Deus, certamente é porque teme ao Senhor e os seus mandamentos. Todo aquele que confia em Deus é cuidado pelo Senhor. Então, se é cuidado pelo Senhor, vamos dar um exemplo de cuidado pelo Senhor. Quando o povo de Israel vai atravessando o mar vermelho, aí o faraó vinha atrás, e quando o faraó vinha atrás, dizem: vamos destruir esse povo, vamos fazer com que eles pelo menos voltem, pelo menos a metade a ser escravo nosso no Egito. Todavia, aquele que teme ao Senhor, como o povo de Israel temia naquela situação, Deus cuida, e Deus tomou a frente. A Bíblia diz que o anjo se posicionou à frente, e Deus disse: eles agora, eu decidi
então um vento sopra com muita força e a areia molhada fica seca. O povo passa pés enxutos e todavia quando o povo atravessa e está todo mundo lá do outro lado, Moisés usa a chave de madeira para provar que Deus cuida do povo, fecha as águas e o exército mais poderoso da época foi morto dentro das águas sem Israel levantar uma agulha para se defender. Por quê? Porque aquele que Deus cuida é aquele que entrega os caminhos do Senhor, porque aquele que Deus cuida é aquele que teme os seus mandamentos, porque aquele que Deus cuida é aquele que vive debaixo da sua proteção. Diz a palavra de Deus, porque aquele que teme o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Meus amados irmãos, eu não vou demorar para terminar daqui a 5 minutos. Perceba bem, foi dito aqui, entregue. Quando você entrega, a palavra original do grego, entregar significa jogar na mão, na responsabilidade de alguém, sem querer saber nenhuma informação a mais sobre o tema, sobre o assunto, sobre a situação. Entregar, no grego, é como se eu pegasse esse teclado e dissesse para o irmão Adão, um tecladista, e eu dissesse, leve, e não me diga nem quando vai trazer, não me diga quando vai devolver, não me diga se você vai cuidar bem ou mal. Eu estou lhe entregando porque eu confio que você vai cuidar plenamente como se fosse eu. Com Deus é diferente. Ele não cuida de você como se você cuida de você. Ele cuida de você além daquilo que nós imaginamos, pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Hoje, agora. Para Deus ele não é pego de surpresa. Deus não olha assim para a situação e diz, meu Deus, eu não imaginava que isso fosse acontecer com o irmão Luiz. Deus não é pego de surpresa. Para ele, Deus não sabe o que é novidade, porque para ele nada é novidade. Tudo é hoje, é já, é agora. Por quê? Porque esse Deus cuida de mim e de você. Então sossegue. Em meio às circunstâncias, ele está cuidando dos caminhos, das vontades, dos quereres, dos desejos, dos porquês. Ele está cuidando de você, da família, na primeira, na quarta, na geração que ele cuida. Você pode ficar tranquilo, pode descansar, pode ficar repousado, porque a Bíblia diz que a geração do justo, o Senhor acompanha até a 1000ª geração, porém a geração do ímpio, o que é que o Senhor faz? Ele acaba, ele destrói. Todavia, porém, achando o retardado aqui, nós temos pessoas que temem ao Senhor. Então, se é para fazer uma suscitação da mensagem pregada, nós estamos fazendo agora. Um versículo diz entrega, outro diz bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e guardam os seus mandamentos. Todavia, porém, quem teme guarda, quem guarda teme, quem guarda teme, quem teme guarda. E se você guarda, se você teme, é por isso que você está aqui bem cuidado pelo Senhor. Os problemas acontecem ali, lá. Os problemas acontecem na sua casa, mas você sai por cima. Os problemas acontecem na sua vida, mas você canta. Os problemas acontecem na minha vida, mas eu adoro. Os problemas acontecem à nossa volta e nós cantamos ao Senhor e agradecemos o nome dele. Os problemas acontecem em nosso meio, mas o Senhor continua hoje, ontem, sempre fazendo aquilo que a gente não pode fazer, fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, fazendo aquilo que nós não sabemos fazer. Por quê? Porque ele continua sendo Deus que cuidou de Israel, cuidou de Abraão, cuidou de Isaac, cuidou de Jacó, cuidou de Elias, cuidou de Jó na fornalha, cuidou de Daniel na cova dos leões, cuidou dos discípulos na cadeia e continua cuidando de mim e de você. É o Deus que cuida, é o Deus que tem cuidado, é o Deus que diz que quem mexe comigo e com você é a mesma coisa de chegar na menina dos olhos de Deus e meter o dedo. Tu acha que Deus vai deixar barato isso? Primeiro, que nunca vai acontecer de ninguém tocar nos olhos de Deus. E segundo, que se alguém se comprometer a mexer com a menina dos olhos de Deus, vai ter problema com o Todo-Poderoso. E quem tem problema com o Todo-Poderoso já começou perdendo de 1000-0, porque ele pode tudo, porque ele faz tudo, porque ele tem todo o poder, porque ele vê tudo, porque ele domina tudo, porque acima dele não há ninguém, porque abaixo dele está todo mundo. Mas, irmãos, 3 minutos já passou? Já, né? Pois é. Meus amados irmãos, tudo que você for fazer, tudo que você for programar, tudo que você desejar, tudo que você planejar,
imaginar, use a frase que os nossos bisavós, tataravós usavam. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, se estiver debaixo do querer de Deus, vai acontecer. Também se não tiver, se não for da vontade dele, não importa, não vai acontecer. Porque é diferente da música esqueci o nome do cantor agora, que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim. Só eu. A gente como crente diz primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus e depois de Deus continua sendo Deus. Então entenda, isso só faz isso, só diz isso, só fala isso, só age assim. Quem depende de Deus para viver, para cantar, para adorar, para existir em todo tempo, toda hora, todo instante. Eu e você somos dependentes de Deus. Já dizia José de Paula, dependo de Jesus, como as águas dependem, como as plantas dependem do sol, como os peixes dependem do mar. Dependo de Jesus. Se você depende de Jesus, é por isso que você não consegue deixar de vir ao culto como esse. Se você depende de Jesus, é por isso que você não consegue almoçar e colocar uma colher na boca sem agradecer. Se você depende de Jesus, é por isso que você pega a palavra de Deus e diz muito obrigado, Senhor, porque eu conhecia a tua palavra e através dela eu conheci os teus caminhos. Se você depende de Jesus, é por isso que a situação está inversa em tua volta, mas você diz, eu sei que tenho crido. Se você depende de Jesus, pode até ter um Lázaro morto na tua casa, mas Jesus está indo lá para ressuscitar. Se você depende de Jesus, você pode ser até uma viúva que o seu filho está no caixão, mas Jesus está indo ao teu encontro para ressuscitar. Se você depende de Jesus, você pode até estar incrédulo como Pedro, mas ele vai ao teu encontro e pergunta, tu me amas? E tu te convertes. Se você depende de Jesus, ele vai agir e você vai continuar debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Amados, não tinha nada a ver a mensagem que eu prego hoje. Amanhã a gente vai falar características que o diabo tem que você precisa ter. Manda o senhor quer ter as mesmas características que o diabo tem? Amanhã o senhor vai ver que não é porque o senhor precisa. Tem as mesmas características que o diabo tem. Vamos orar, irmãos? Amém. Está tão bom, vida. Aí quando a pessoa chega em casa já tem outro. Mais tarde, né? Mas Deus vai estar no controle. Não. Pai amado, eterno, glorioso, te damos graças, Senhor, por termos te cultuado, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, continuar cultuando a Ti durante a noite, Senhor, em casa, com a nossa família. Que o Senhor esteja no controle total da nossa vida. Que como a Tua palavra falou, Senhor, que o Senhor seja o nosso Deus e reine absoluto em todos os sentidos da nossa vida, Pai. Que o nosso caminho, Senhor, seja entregue a Ti e que o Senhor faça aquilo que é melhor para nós. Pai, que sejamos felizes, ó Deus, por termos o Senhor como Deus na nossa vida, como Senhor absoluto. Abençoa cada irmão aqui presente, ó Deus, que durante a noite tenha um sono agradável, Pai, um sono tranquilo, e que o Senhor repreenda toda investida maligna, Senhor, todo intento diabólico, ó Deus, de perturbar a paz, a ordem nesse lugar. Nós damos uma ordem aos espíritos malignos que saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, Pai.
todo espírito diabólico que caia por terra, toda maldição seja quebrada, Pai. E que nada, Pai, absolutamente nada, venha contra os teus servos. Qualquer coisa, Senhor, inventada contra os teus servos, caia por terra, Pai. Pois nós cremos, ó Deus, na tua palavra. E a sua palavra, meu Deus, diz que se crermos, tudo é possível. E no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo espírito diabólico, saia desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a solução do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, onde você chegar, de onde você for, de onde você vier. Em nome de Jesus, amanhã nós estaremos aqui. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Até amanhã.